E logo depois da aprovação em entrevista coletiva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou o esforço conjunto da Câmara e do Senado. Importante lembrar que o atraso na apreciação chegou a quase 3 meses. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, também destacou o diálogo com os parlamentares como essencial para a aprovação. Nós cumprimos o que nós planejamos e o que nós acordamos, que nós iríamos colocar esse instrumento jurídico, mas que nós queríamos honrar a votação do orçamento até antes do dia 25. Então hoje foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade, da maturidade institucional do Congresso brasileiro, e eu estou muito feliz de ter ajudado ao lado do senador Ângelo Coronel, das lideranças políticas do Senado, ao lado do deputado Júlio, das lideranças políticas da Câmara, e em nome do presidente Hugo Mota, meus agradecimentos pela relação cordial, amistosa e fraterna que estamos tendo entre as casas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal caminham lado a lado ao povo brasileiro. A grande maioria dos parlamentares que compõem a CMO tiveram acesso tranquilo. Eu fiz questão de, ao longo do mês, conversar com todos os membros e líderes da CMO para começarmos sempre a se acosturar o que ocorreu hoje, a votação de uma peça orçamentária sem obstrução, que é uma coisa rara aqui no Congresso Nacional, sem obstrução na CMO, nem obstrução aqui no Congresso Nacional. Isso é muito importante porque eu fiz questão, repito, de conversar com a grande maioria dos parlamentares que compõem aqui o nosso Congresso Nacional. E o orçamento aprovado ontem prevê aumento para todos os órgãos públicos ligados ao agronegócio. Mas parece que o valor disponibilizado para o seguro rural está abaixo do que pede o setor. E quem atualiza as informações para a gente direto de Brasília é o Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia, né? Até que, enfim, essa novela que demorou tanto aí, manda a responsabilidade para lá, manda para cá, costura daqui, costura de lá, e até que, enfim, chegou essa aprovação pela parte da comissão mista aí do orçamento, porque tem viagem prevista semana que vem, ou aprova agora, ou não daria tempo também, né, Priscila? Olha, vamos tentar destrinchar um pouquinho para saber para onde que foi o orçamento. Nessa arte que nós preparamos aí para vocês, ficou o seguinte, olha, só para o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, foi 1,59 bilhão, 5,20% a mais do que o ano passado. O Ministério da Pesca e Aquicultura ficou com 273,27 milhões, 6,31% a mais do que o ano passado. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ficou com 723,66 milhões, 16,66% a mais também do que o ano passado. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, ficou com 4,76 bilhões, 3,95% também a mais. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, com 1,91 bilhão, 17,13% a mais. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ficou com 2,72 bilhões, mais 1,25% a mais. Aqui no estúdio, quem está comigo, Priscila, o João Rumel, o nosso analista aqui do Canal Rural e também da Action Consultoria. Muito obrigado aqui pela sua presença. A pergunta que eu já faço, esses recursos aí vão conseguir atender as demandas do nosso setor, por mais que tenha tido um aumento, João, aí dos recursos, no montante desse bolo aí, como é que fica essa distribuição? O setor produtivo ainda vai ter que brigar para conseguir pagar a conta diante dos juros tão altos que nós estamos vendo por aí? Olha só, vai, porque a conta que trata sobre os juros, ela não está no Ministério da Agricultura. Ela está na conta 2OC, que é do Ministério da Fazenda, onde esta conta ela não pode ser contingenciada. Então, quer dizer, e lá teve um aumento significativo de recursos. Mas quanto a isso, eu acho que o acordo prestado para se votar esse orçamento, ele teve ganhos não só para o Executivo, mas para o Legislativo, onde foi ganho, o Executivo ganhou margens para poder aplicar, mas vai ter que ter responsabilidade, porque vai ter consequências futuras, certo? Pode ter consequência no plano inflacionário,
tá certo? No maior gasto, no maior impulsionamento da economia, que isso causa estragos para as eleições do ano que vem. Uma coisa importante que você estava falando para mim nos bastidores, que eu achei muito interessante, você falando que o ato de querer agradar todo mundo pode ser prejudicial depois, né? Ou seja, você não olha para o agronegócio, que é o que segura aí a economia do nosso país, acaba distribuindo para todo mundo e essa continha chega depois, né? Chega depois. Mas o mais importante é que eu acho que essa conta da agricultura, tá certo? Mostrou a força da bancada, que já deixou um recurso a mais, olhando o seguro, olhando o plano safra, para esse processo. Mas o mais importante dessa aprovação, que eu acho, é política, tá? E qual é o político? É garantir as emendas dos parlamentares, principalmente as emendas individuais de cada um, fortalecendo as emendas de bancada, entendeu? E com isso dando margem para o governo também poder agradar os parlamentares ao longo dos anos, conforme vai vir as votações. E com isso, com a bancada forte da agricultura, a agricultura pode se fortalecer também. Agora começa o segundo momento, é importante, que a gente também estava falando agora há pouco aqui na análise. É a briga para os recursos do Plano Safra agora, a gente tem aí o orçamento definido, mas é hora também de pressionar, como aconteceu no ano passado. Sim, eu acho que é hora de pressionar, a gente tem que ter o Plano Safra aprovado aí até o mês de junho, para ele entrar em vigor no 1º de julho, e temos bastante dificuldade com esse aumento da taxa de juro. Tá certo? Hoje vai ter que aumentar os recursos de subvenção para ter pelo menos a mesma quantidade de recursos. Ou eles vão ter que aumentar muito a taxa de juros. E isso vai ser um grande problema para os agricultores, principalmente para os pequenos e médios agricultores. É um trabalho que começa agora, e a gente estava conversando também, achei muito importante o ponto que nós estávamos conversando, que são os detalhes. Por exemplo, a gente sabe que essa briga começa agora, mas é preciso olhar para a agricultura, para o agronegócio, pelos detalhes, né, Rubens? Você acredita que pela tua análise está faltando isso? O pessoal que está nas comissões, o pessoal que está aí às frentes, precisa olhar mais no que é mais importante para o agronegócio brasileiro para conseguir com que esses recursos sejam mais compatíveis? Eu acredito que sim, eu acho que hoje a agricultura brasileira ela não pode olhar, não pode ser vista com os olhos de 20, 30 anos atrás. Tem que olhar na perspectiva para frente. Eu vejo agora, por exemplo, está todo mundo reclamando da questão do preço dos alimentos, mas todo mundo está esquecendo que o preço dos alimentos são caros por uma demanda mundial que vem aumentando e que o Brasil vai ter que ter vai ter necessariamente um dos elementos que vai aumentar a oferta para que não tenha aumento do preço dos alimentos. Como é que vai ser a política pública para isso? Como é que vai ser a postura das indicações dessas políticas, dos recursos, do direcionamento? Como é que a gente vai querer ocupar esse espaço mundial que está aberto nesse momento? Então essas políticas e esse orçamento tem que ser bem detalhado, tem que ser bem discutido e olhar com muita certeza aonde nós queremos chegar. Romeu, mais uma vez, muito obrigado por essa excelente análise aqui conosco. A gente continua acompanhando, viu, Priscila? Porque agora, na realidade, a guerra continua. É uma segunda etapa para ficar de olho no Plano Safra e também no Seguro Rural, com você em São Paulo. Obrigada, Marcelo.